Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um... Fala aí, Edson. Amazônia Espírita Podcast. Isso mesmo. Hoje vamos dar continuidade falando sobre a importância do estudo do Espiritismo. Vamos falar especificamente sobre a área de estudo espírita da Federação Espírita Amazonense, né? Sejam bem-vindos, Rosange, mais conhecida como Rose, e o nosso querido Edson, que hoje está na coordenação, junto com a Rose, da área de estudo. Bom, sejam todos bem-vindos, como já comentou a Iona, né? Eu sou Edson Farias, aqui do meu lado está a Rose. A Rose já era da área de estudo e agora eu estou integrando aí junto com a Rose, exatamente para a gente tentar fortalecer mais ainda, né, essa área que é tão importante para o movimento espírita. Todos muito bem-vindos. É uma alegria estar novamente aqui para divulgar, né, a necessidade do estudo e o estudo do Espiritismo na Federação Espírita do Amazonas. Certo. Então, como bons espíritas, pelo menos tentando ser, a gente vai começar com nossa prece inicial para que a gente possa dar andamento e continuidade. A Rose vai fazer para a gente a nossa prece inicial. Então, vamos lá, tá? Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, neste momento em que nos reunimos para conversarmos sobre a necessidade do estudo e divulgarmos o estudo do Espiritismo, vimos a vossa presença rogar suas bênçãos sobre todos nós, envolvendo cada participante, envolvendo quem nos ouve, para que se desperte de uma vez em nossos corações a beleza do estudo do Evangelho, a beleza do estudo da doutrina espírita. Conduza, Senhor, essa conversa, nos inspirando sempre as melhores ideias e fortalecendo, acima de tudo, a nossa convicção no trabalho em que servimos na tua seara. Muito obrigada e damos início ao nosso podcast Amazônia Espiritismo. Vamos lá então, queridos, né? Dando continuidade do último podcast, hoje a gente vai detalhar um pouco mais sobre os estudos dentro da Federação Espírita, né? Vamos falar aí sobre, deixa eu só dar uma colinha aqui, é claro, né? Sobre a questão da importância da continuidade do estudo com esse compromisso em relação ao Espiritismo, né? Essa divulgação do Consolador Prometido. Então, Edson, fala para a gente um pouco como se dá, como é que é pensado a área de estudo para atingir o movimento espírita, para ser essa ferramenta de luz no coração de todo aquele que necessita de esclarecimento. Excelente pergunta, Iona. Nós entendemos que essa área de estudo é uma área estratégica, né? Porque quando a gente chega na doutrina espírita, a gente chega por diversos caminhos, diversas motivações que nos trazem à casa espírita. A maioria é pela dor, né? Ou seja, através ali do atendimento espiritual, mas também nós chegamos por curiosidade, por saber o que é determinados pontos, né? Por entender alguns pontos que a doutrina espírita vai nos esclarecer e dessa forma nos dá conforto e consolo, né, em relação ao entendimento da nossa vida, porque a gente está aqui, sobre o mundo espiritual, sobre entes queridos que já partiram, né, sobre muitas vezes alguns sofrimentos que nós passamos que a gente não tem noção de por que está daquela forma. Então a doutrina espírita, através dos seus estudos, ela tem esse objetivo, né, de levar esse consolo através da orientação. Isso é algo da nossa mente? Não, isso é de forma como ela foi construída desde daquela planejamento, né, de Jesus ali
naquele momento ali da última ceia, onde ele revela que enviaria um outro Consolador que nos faria lembrar daquilo que ele havia ensinado e nos traria novos conhecimentos. Então, o que nos faz lembrar? Logicamente, é revisar aquilo que nós sabíamos, né? E lógico que o estudo está relacionado diretamente a isso. E o que nos faz ensinar novos ensinamentos? De novo, o estudo está relacionado. Então, essa proposta do mestre, ela está muito focada na questão do esclarecimento pelo estudo. Tanto é que ele vai buscar ali entre aqueles que teriam essa responsabilidade, um educador. Né? Ou seja, Hippolyte Léon Denisard Rivail era um educador, era um pesquisador, era alguém que conhecia a importância de se estudar. Então é ele que vai ali chegar para a doutrina espírita e construir de forma metodológica, né? E de tal forma que a gente consiga trilhar nesse horizonte para que consigamos enxergar e entender o porquê que nós estamos aqui e possamos entender ali a nossa passagem para o mundo espiritual. E a federação vem com esse propósito, né? Que eu vou deixar um pouco para a Rose fazer um comentário aí. Daqui a pouco eu gostaria também de focar nas atividades que a gente faz dentro da federação na área de gestão interna. Certo, legal, é isso mesmo. O Espiritismo, ele realmente nos ensina que o conhecimento ele não deve ser guardado, né? Ele deve ser compartilhado. E é justamente isso que a gente vê acontecendo na Federação Espírita Amazonense, né? E também nas diversas casas espíritas que estão espalhadas no estado. Eu não lembro agora a quantidade, mas o Edson com certeza deve lembrar. Então, nesses espaços, o estudo da doutrina espírita acontece de forma organizada, né? Contínua e acessível a todos. Qualquer pessoa que deseja chegar a estudar, né? Ele tem acesso por conhecimento e é uma verdadeira escola de almas. E eu posso falar quais os estudos que a gente encontra na federação, né? Não só na federação, como em todas as casas espíritas, né? Nós temos o estudo sistematizado das obras de Allan Kardec, nós temos os grupos de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, as casas espíritas, né? Que é o Evangelho Terapia, a maioria das casas tem. Nós temos cursos introdutórios para quem está chegando, como a introdução ao estudo do Espiritismo, e também a formação continuada de trabalhadores, de dirigentes, né? E a maioria, né? Outros tipos de estudo. Então, mais do que atender essas pessoas nesses espaços, a gente acaba convivendo uns com os outros, né? Fortalecendo laços de amizade. E se torna algo necessário, porque a gente vai sentindo a necessidade de se transformar. Então é muito importante. Certo. Uma pergunta que, vamos dizer assim, que ela pode causar no nosso ouvinte, em quem vai nos assistir, e a gente ouve isso em alguns momentos do movimento espírita, mas é importante a gente falar sobre isso. O Livro dos Espíritos, ele foi, vamos dizer assim, publicado lá em 1857, né? Já ouvi dizer em algum momento que Allan Kardec está defasado, está para trás, diante das novas ideias que acontecem nos dias atuais. Como é que a Federação Espírita Amazonense, com a área de estudo, faz essa relação de mostrar que existe, sim, atualidade no Espiritismo e nas obras que Allan Kardec trouxe para a gente? Rose. Que pergunta maravilhosa, né? Inclusive, sempre que nós damos início a um estudo, porque é necessário trazer para a nossa vivência, não é só teoria, porque a teoria ela se perde se você não vivenciar, não praticar. Eu sempre faço questão de ressaltar o quanto é atual aquele conhecimento, quanto tem a ver com a vida atual, com as situações que nós vivemos no dia a dia, porque em função desse dinamismo, dessa atualidade da doutrina espírita, desde que foi divulgada, né, pela primeira vez através dos espíritos, a própria doutrina vai se renovando, né?
As informações que nós recebemos nas obras básicas, independente de época, independente de local, elas são atuais, porque elas atuam principalmente na transformação do ser humano, na melhoria moral do ser humano. Então não tem como nós está alterado, está desatualizado. Isso não tem. Os espíritos, inclusive, que orientavam o Chico Xavier, o próprio Emmanuel, né? Ele sempre dizia que se o Chico tivesse que escolher, né, entre o que ele estava dizendo e o que tinha na doutrina espírita, que ele ficasse sempre com a doutrina espírita, porque ela, em tudo, ela é atualizada, em função das leis naturais, das leis divinas que ela vem promover. Então, as leis naturais, elas não são defasadas, né? Elas estão no nosso dia a dia, elas fazem parte da nossa condição de ser humano, não só para nós, como para toda a natureza, porque toda a criação de Deus está submetida a essas leis, né? Então, não tem como dizer que a doutrina é defasada. Em relação a isso também, eu posso complementar que essa não é a ideia ainda hoje, né? Mas quando a doutrina espírita completou 100 anos, também existia esse conceito, né, de que Kardec estaria desatualizado, né? E chegou essa informação até o Chico, como a Rose muito bem falou. Naquele momento, falava-se que Emmanuel era mais atualizado. E Emmanuel falou que não. Emmanuel falou que que Chico tivesse que escolher entre o que ele falava e o que Kardec falava, que ele deveria optar por Kardec. O que Emmanuel fez? Quando o Livro dos Espíritos completou 100 anos, Emmanuel trouxe uma obra chamada Religião dos Espíritos, que comentava exatamente o papel e a importância do Livro dos Espíritos. Quando a segunda obra básica, que é o Livro dos Médiuns, completou 100 anos, Emmanuel trouxe o Seara dos Médiuns, comentando sobre as perguntas e os itens que estavam presentes no Livro dos Médiuns. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, Emmanuel trouxe mais uma obra, o Livro da Esperança, comentando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim foi com o céu e o inferno com relação à justiça divina. Então, Emmanuel, pelo menos nesses momentos, ele mostra a importância da obra básica. Porque muitas vezes nós ouvimos obra básica, então é obra simples. Não, é básica de basilar. O próprio espírito... Ser fundamento. Do fundamento. Né? Os próprios espíritos, ali na introdução do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, ele fala que sobre essa base se ergueria um edifício. Então, ou seja, é em cima desse conteúdo, das obras básicas, que nós vamos encontrar as obras complementares, né, que vêm na sequência dessas obras. Se nós compararmos assim, aí eu vou fazer um comentário com relação a isso, que a doutrina espírita ela vai acompanhar, como a Rose muito bem falou, o progresso da ciência, o progresso da humanidade. Na época de Kardec, por exemplo, se entendia como momento da morte a parada do coração. Então, parou o coração, se tinha ali o diagnóstico de morte. Então, Kardec vai e pergunta aos espíritos se o momento da morte dava-se pela parada do coração. E os espíritos vão falar que não. Ou seja, que todos os órgãos são importantes. Mais ou menos, alguns anos depois, algumas décadas, a ciência, a partir de determinados acontecimentos, como a decapitação, né, que acontecia na época da guilhotina, a área médica percebeu que ali aquela pessoa tinha sido decapitada e o coração continuava batendo e ele não tinha como ela viver, porque não tinha mais cabeça. E aí começaram então a estudar sobre isso, e aí nasceu um protocolo que definiu que a morte estava na falha do funcionamento cerebral, que é a morte encefálica, que ainda hoje se segue aí o protocolo criado naquela época. Então, na época de Kardec não era assim. Então ele fez a pergunta com base naquilo que se entendia na época. Um outro exemplo é que na época de Kardec a comunicação, o top da comunicação era feita por telégrafo.
Ou seja, tinha um transmissor e um receptor, e tinha um fio. Então ele vai comparar a mediunidade a esses elementos, o transmissor, o fio, o receptor. Mas o conteúdo é de transmissão e recepção. Quando a gente vai para quase 100 anos depois, quando André Luiz traz ali a série A Vida no Mundo Espiritual, que tem muito foco no processo mediúnico, a gente vai ver tanto André Luiz como Emmanuel, na sua introdução, falado das ondas. Ou seja, não é mais o fio, a comunicação é pelas ondas. Então ele vai trazer de uma forma atualizada da ciência, sem alterar o princípio, o conteúdo que é a transmissão. O meio é que mudou, porque o meio da época de Kardec era um, e o meio agora, no nosso meio atual, é outro. Na época de André Luiz não tinha internet. Hoje a gente poderia falar de internet para comparar. Mas o princípio é o mesmo. É um transmissor, um receptor e um meio de comunicação. Então, ou seja, isso não altera o conteúdo, a gente só altera o meio porque a ciência evoluiu, a humanidade evoluiu. Iona, o Edson, ele fez uma referência muito importante, né, que as pessoas precisam entender. É a obra básica e a obra complementar, ou obra auxiliar, né? E o fato de terem dito que Emmanuel estava atualizando as obras básicas. Isso é importante, né, que nós, estudantes e o público em geral, entenda. A relação entre essas obras básicas e as obras complementares do Espiritismo é de harmonia e de continuidade, né? É o mesmo, é quase que aquele princípio que Jesus colocou, que ele iria, mas mandaria um outro consolador. Então, é continuidade. O Espiritismo veio dar continuidade àquilo que Jesus revelou, e as obras complementares vêm dar continuidade às questões que são tratadas no Livro dos Espíritos, né? Nas obras básicas. Então, essas obras básicas, elas são, a gente pode dizer que elas são o alicerce da doutrina espírita, né? E as obras complementares, elas, sem sombra de dúvidas, elas seriam um desdobramento, né? A ampliação. São as paredes. As aplicações práticas, exatamente, né? Das obras básicas. É isso mesmo, queridos. Concordo plenamente com vocês. Só que a gente está falando aqui de uma coisa muito mais avançada, né? A gente vai aprendendo, vai estudando e a nossa mente vai se esclarecendo. Mas vamos aqui. Eu não conheço nada de espiritismo. Tá? Eu acredito que exista vultos, fantasmas ou até algo além. Qual é o estudo que a federação propõe, disponibiliza para aquelas pessoas que querem conhecer o espiritismo, mas não sabem o que é um ESG, não sabe o que é um ESME, não sabe o que é um livro dos espíritos, para ela começar a ter, vamos dizer assim, uma informação mais apurada sobre o espiritismo. Comenta um pouco para a gente, Edson, qual o estudo que eu posso fazer na Casa Espírita ou na Federação que pode começar a me clarear mais sobre essas informações do mundo espiritual? Excelente pergunta, Iona. E a Rose já até deu um panorama ali dos estudos que a gente pode encontrar nas federativas e nas casas espíritas, né? Porque o nosso movimento espírita, ele é um movimento espírita de forma organizado e estruturado, não hierarquizado. Então, tudo aquilo que está escrito nas obras de orientação, e a área de estudo tem uma obra de orientação à área de estudo do espiritismo, ela é construída a partir das atividades e demanda das casas espíritas do Brasil inteiro. Então, o primeiro estudo que nasce é o ESD, né? Aliás, o primeiro estudo é das obras básicas, né? E depois nasceu o ESD, né? Para que, de uma forma mais rápida, você pudesse ter os princípios da doutrina espírita. Está aí já há pelo menos 40 anos funcionando perfeitamente no movimento nacional. Eu tive a felicidade de estar na área de estudo quando nasceu a área de estudo, né? Na verdade, quando eu fui para a federação, não era esse o nome, né? Era Departamento de Estudo Doutrinário, né? Era o DED. E o Movimento Espírita Nacional achou importante criar uma área de estudo, porque naquele momento
o estudo era basicamente o ESD, né? E como a Rose já abriu o leque das obras básicas e complementares, existia a necessidade de a gente organizar isso, das horas, não só o ESD, mas das obras básicas, das obras complementares, dos estudos introdutórios, como você falou. E o Movimento Espírita, então, criou a área de estudo e eu tive a felicidade de participar do primeiro encontro da área de estudo que aconteceu lá na União Espírita Mineira, né? Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde tinha o propósito de fortalecer o ESD, mas também de a partir dali, criar algo para que se fortalecesse as obras básicas, né, o estudo, e também visse no Movimento Espírita Nacional o que se estava falando de introdução ao estudo do Espiritismo. Então daí nasce um livro que está disponível tanto físico como digital, que é o Introdução ao Estudo do Espiritismo e o Estudo da Obra Básica. É o mesmo livro, dividido em duas partes, que nasceram a partir desse primeiro encontro da área de estudo do Espiritismo. A gente poderia deixar na descrição, né, já o linkzinho para quem quisesse. Isso, né, pode acessar tanto no nosso site da Federação Espírita Amazonense, como no site da Federação Espírita Brasileira, vai estar lá esse estudo. Então, você falou a pessoa que não conhece nada. Isso. Então, ou seja, nesse movimento que foi feito, levantou-se no Movimento Espírita Nacional por que as pessoas desistiam do ESD, né, que era o estudo que existia, que era o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Quais causas da evasão? Lógico, tem causa relacionada ao facilitador, que não está preparado para conduzir um grupo de estudos, mas também tinha a necessidade das pessoas que buscam, o adulto principalmente, que buscam uma casa espírita para tirar suas dúvidas. E às vezes a dúvida dele estava lá no ESD 2, estava lá no ESD 3, então ele não tinha tempo para esperar isso e desistia muitas vezes de conhecer, e nem sabia se queria ser espírita. Então criou-se, então ali nasce a Introdução ao Estudo do Espiritismo, que é um modelo totalmente diferente do ESD, que é sistematizado. O ESD você vai numa sequência crescente a partir de determinados temas. O Introdução ao Estudo do Espiritismo, não. Quem define os temas são os participantes. Porque ele tem o objetivo de acolher e o objetivo de tirar as dúvidas daqueles que chegam pela primeira vez no Centro Espírita. Então, existe um cardápio de temas que foi construído pelo todos os grupos de estudos do Brasil, que estão lá nessa obra, é a última parte lá do anexo. E a partir daqueles temas, os estudantes querem estudar sobre isso. E nós, como área de estudo da gestão interna e experimental, nós iniciamos, né, um estudo na federação chamado IEE. Nós fizemos primeiro uma capacitação e começamos esses estudos. Então é um leque, e aí as pessoas chegam e elas vão dizendo, eu tenho dúvida sobre isso. O grupo escolhe em comum acordo. Não, eu gostaria de entender isso e tal. Nessa semana agora nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, porque o grupo do IEE escolheu esse tema. E no final a gente perguntou, o que vocês querem estudar na próxima semana? E eles falaram, nós queremos entender como é que é um centro espírita. O que é um centro espírita, o papel do centro espírita. Então eles escolhem, a partir de determinados temas, qual tema eles querem entender sobre doutrina espírita. Então, ou seja, você vai estudando, você vai tirando dúvidas. O que tivemos de prática a partir da introdução desses estudos nas casas espíritas? As pessoas, quando iam para o ESD, elas não desistiam mais, porque elas já tinham tirado todas as dúvidas durante o IEE, porque o IEE você pode chegar a qualquer momento, e quando você ia para o ESD, você não tinha mais dúvida de que você queria estudar de uma forma sistematizada a doutrina espírita. Então, para você que está chegando na casa espírita, essa é uma forma. Uma outra forma, que também está na mesma sequência do mesmo livro, que é o estudo da obra básica, né? Que é um projeto chamado Comércio pelo Começo. Eu quero estudar a doutrina espírita a partir do que os espíritos trouxeram para a Terra. Aí o Comércio pelo Começo segue a sequência.
A primeira obra é o Livro dos Espíritos. Só a introdução do Livro dos Espíritos ela é riquíssima, porque ela traz todas as questões de Kardec, como é que nasceu a doutrina espírita, o ambiente que era naquela época, ou seja, as facilidades, as dificuldades, como aconteceu tudo aquilo para que os espíritos começassem a dar as comunicações. Tudo isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que nós também na Federação, né, Rose? Eu e a Rose e eu, né, inicialmente éramos nós dois, né, conduzimos um estudo do Comércio pelo Começo, o Livro dos Espíritos, que também tem esse propósito de trazer ali o livro, a doutrina espírita a partir de como os espíritos trouxeram esse conteúdo para nós. Certo. Antes, a Rose já ia comentar, mas eu já vou logo fazer uma pergunta. Nossa dinâmica aqui é um bate-papo e para ninguém ficar falando sozinho, a gente vai direcionando a pergunta para um e para outro. E a segunda pergunta vai para a Rose também. Rose, eu tenho que ser espírita para estudar espiritismo? Que boa pergunta, e a resposta já está na minha cabeça. Mas antes eu queria comentar, sim, essa questão que o Edson trouxe para nós, né? A introdução ao estudo do espiritismo. O próprio Allan Kardec, ele tinha uma preocupação com os neófitos, né? Sim. Tanto que o Edson, ele citou o estudo do Livro dos Espíritos e a introdução do Livro dos Espíritos é um verdadeiro guia metodológico intelectual, porque ali o Kardec ele explica até os termos, né? Sim. Até os termos espírito, espiritismo, que são alma, né? Que são termos que para as pessoas não confundirem, né? E são termos criados, não é verdade? São neologismos que ele criou para diferenciar a doutrina espírita das outras doutrinas, tá? Então, ele é bem específico nisso. E também tem o opúsculo, que é o Espiritismo, né? Que a gente pode, aqueles que querem começar, podem ler esse opúsculo. Mas com relação à tua pergunta... Agora eu vou complementá-la, tá? Só um pouquinho. Eu tenho que ser espírita para estudar espiritismo e você falou uma palavra muito interessante. Intelectualismo. Eu preciso ser intelectual para estudar o espiritismo? Não. Aqui a gente fala intelectualismo no sentido da compreensão, da clareza de ideias, né? A pessoa tem que ser levada realmente a compreender. E esse é um dos pontos marcantes da doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita nos convida ao uso da razão o tempo todo. Não precisa ser espírita, né, para estudar a doutrina espírita. E hoje eu vivo essa experiência na prática. Nós temos um centro espírita, no qual estou atualmente presidente, né, que fica na periferia de Manaus, num lugar onde a maioria das pessoas são evangélicas, porque as igrejas evangélicas estão no bairro, dominam totalmente, e nós temos muitos frequentadores que não são espíritas, que são evangélicos, né? Eles estão lá por simpatia, né? Eles estão lá pelo que a casa oferece na questão social, e eles frequentam, são muitas pessoas. Nós temos uma média de 80, 90 pessoas nas nossas atividades assistenciais, principalmente palestra pública. E falamos do Evangelho segundo o Espiritismo. E sempre, todos que vão falar, fazem questão de dizer, isso está na Bíblia, isso está no Novo Testamento, para que as pessoas vejam que a doutrina não tem diferença nenhuma das religiões, das outras religiões. E observando isso, quando nós estudamos o Evangelho, seguimos, né, fazemos a sequência, tem termos, tem questões que as pessoas assustam, como falar na oração, né? Agradecemos a presença dos encarnados e dos desencarnados. A gente faz questão de falar isso. E a gente vê que as pessoas ficam um pouco desconfortáveis. Aí, conversando com o grupo, nós resolvemos colocar nas palestras temas de introdução ao estudo do Espiritismo. Então, hoje nós fazemos os temas do Evangelho, são 4 semanas, né? 3 semanas os temas na sequência do Evangelho.
na última semana é um tema que esclareça o Espiritismo. Começamos falando do IEE, o que é a introdução ao estudo do Espiritismo, até foi a Heloísa Vieira que foi lá fazer a palestra, maravilhosa. E depois começamos a introduzir temas como o que é a casa espírita, né? A Luciana Veloso foi fazer a palestra, né? O que é a casa espírita. E a partir daí eles estão escolhendo. Então, uma vez por mês, nós falamos de um tema especificamente espírita. E eles têm sido assim uma experiência maravilhosa, né? A gente vê a participação, eles questionam, eles perguntam, eles contam casos, né? E muitos deles testemunham, né? Que eles têm essa coisa de testemunhar a mudança que ocorreu na vida deles a partir do momento que começaram a frequentar a casa espírita. Então, isso aí tem nos trazido uma grande felicidade e eu sou assim, estou na expectativa do nosso amigo Edson ir lá e fazer uma palestra maravilhosa para esse grupo. A gente sai transformado. Com certeza. Então, não precisa ser espírita, né? Basta ter simpatia, querer entender. E nem ser PhD em nada. Muito menos ser PhD, porque a beleza da doutrina é a simplicidade da linguagem. E a acessibilidade, né? Isso. Isso é importante porque tem casas espíritas, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas de pastores e padres estarem lá estudando a doutrina espírita para compreender o que é, não para criticar, mas para entender o que é a doutrina espírita. Como nós temos, a grande maioria das casas espíritas, elas estão em comunidades carentes, né? Principalmente as casas do interior também, onde o público, além de ser de uma outra religião, é um público que muitas vezes nem sabe ler. E participam e contam histórias, né? Ou seja, trazem aquilo que a Rose falou, né? E eu lembro de uma experiência que eu já participei algumas vezes, que em duas casas. Uma é lá no Iranduba, né? Lá no CEPAC, e a outra lá no Manaquiri, lá no Bezerra de Menezes, onde a comunidade participa mesmo, né? Ou seja, a gente faz aquela roda de conversa, vai tocando, vai trazendo o tema e eles vão participando. São pessoas simples, né? Simples, né? Que além de ser simples, com uma sabedoria gigante que pode ser compartilhada, e você faz o link ali com o conteúdo da doutrina espírita sem ir para o lado intelectual da doutrina, mas pelo lado de consolo, pelo lado de orientação, de um lado que, olha, o que eu estou fazendo está certo. Sim. É dessa forma, né? Ou seja, só não tenho a explicação para isso. A doutrina espírita chega então para, olha, isso é por causa disso. E aí faz mais sentido quando você conta um caso e você entende o porquê daquilo que está de acordo com realmente o que está lá no Evangelho, que eu não tinha parado para olhar que era daquela forma. E a compreensão se torna mais simples. Eu estou lembrando de um caso que o Marcelo Souto sempre conta nas palestras dele, e aquilo me deixou muito impressionada. É o caso deles estarem falando de perispírito em uma dessas casas espíritas, né? E a simplicidade com que uma frequentadora trouxe a sua compreensão, né? Do termo perispírito, que é tratado só na doutrina espírita. Então ele explicou e ela perguntou, será que o que eu faço, né? E contou a história dela com a dificuldade do marido, né? Do fato do marido beber demais, chegar em casa muitas vezes embriagado, e ela conversar com ele enquanto ele está adormecido, né? Ela conversar com ele, levar para ele mensagens boas, mensagens para ele se elevar, para largar o vício. Ela falou, será que é isso? E isso, perispírito? O entendimento dela foi perfeito, né? Então, é assim que eles pegam o que a gente coloca, quem não é espírita, né? Traz para a sua vida, para o seu dia a dia, e ele vai elaborar essa compreensão, e é isso que acaba iluminando as consciências, né? Eu queria contar um caso também, né? Claro, fique à vontade. Nós tivemos numa atividade da caravana lá em Tefé, e aí, dentro do planejamento, né, me colocaram para ficar com um grupo de pais e falar sobre mediunidade, né? E vou falar sobre mediunidade, eu digo, e agora, né? Falar sobre mediunidade, ou seja, é um tema muito técnico, né? E nem todo mundo sabe o que é, ou até distorce um pouco esse termo de mediunidade. Ou preconceito. Ou preconceito, né? E
como a Rose falou, a maioria eram pessoas que frequentam o centro espírita, mas elas não são espíritas. Elas estão ali em busca do consolo, de orientação, de esclarecimento, e também, muitas vezes, porque o seu filho está lá na evangelização, né? E é importante eu estar junto, né? E aí a gente vai falar desse tema, e aí, aí eu perguntei assim, alguém conhece Visage? Pronto, aí foi, ou seja, aí apareceu de tudo, né? Sobre a mediunidade, aí você vai trazendo os conceitos, aí no final todo mundo sai satisfeito, pô, isso aqui não é coisa da minha cabeça, não é coisa do demônio, né? Que é normalmente, o primeiro ponto é esse, é o medo, que aquilo ali é coisa do demônio, eu tô ficando doido, e aí você vê que aquilo ali é mais natural do que você imagina, e aí você sai com o espírito mais tranquilo, esclarecido, falando, olha, eu sou normal, e isso faz parte da minha característica enquanto pessoa que está aqui nessa terra. E como é consolador, né? Muito, e a gente vê a doutrina espírita realmente como o cristianismo redivivo. Exatamente. Né? Porque era assim que Jesus divulgava o reino dos céus. Ele conversava com pessoas simples que não entendiam, estavam muito ligadas às questões materiais, né? E ele trazia essas histórias simples para a compreensão. É isso mesmo. Eu assim me remeteu agora sobre essa questão da mediunidade, que no Espiritismo você consegue entender a sua solidão, né? Quantas e quantas pessoas antes de ter vamos dizer assim, um boom maior sobre a questão espírita, sofriam, eram afastadas, eram consideradas loucas ou bruxas, porque viam o que a maioria não via. Então essas pessoas conseguem no Espiritismo entender que é algo natural e conseguem estudar para compreender melhor e conseguir usar como ferramenta de crescimento pessoal vamos dizer assim, aquele seu diferencial, né? Algo que está a mais naquela pessoa, e não que ela é uma esquisita, que ela é uma estranha, mas que é uma pessoa comum, apenas com uma oportunidade a mais, uma ferramenta a mais vamos dizer assim, de consolo para ela mesma, né? Mais uma perguntinha agora para o Edson. Edson, tivemos mudanças aí, né, com essa nova gestão da Federação Espírita Amazonense, e hoje você está como coordenador da área de estudos. Fala para a gente quais são as mudanças que aconteceram na dinâmica dos estudos e o que levou a área de estudos a realizar essas mudanças. Terceiro, quais são os benefícios dessas mudanças para os estudantes espíritas? Primeiro, com relação às mudanças da federação, né, eu acredito que você está falando da nova direção, a diretoria. Houve uma alteração no estatuto. Hoje, antes era um presidente e duas vice-presidências, e o movimento espírita, conduzido pela própria Direx, na diretoria executiva da federação, entendeu que para o volume de trabalhos que nós temos, seria importante ter mais de duas vice-presidências. Hoje são 4 vice-presidências, distribuída entre unificação, gestão interna, administrativo e a parte organizacional, né, que é conduzida hoje pelo nosso querido Marcelo Souto. A unificação pela Aline, a gestão interna pela Vanessa e a parte administrativa pela Naí. E o Tiago continua como presidente, né, que é importante dar continuidade à atividade. A mudança foi muito mais mudança de posição, né, e isso é saudável e importante para as nossas casas espíritas, que a gente tenha a oportunidade de estar em posições diferentes, dando a nossa contribuição, independente de cargos, né, diferente de posições dentro da estrutura. E nós estamos para fortalecer a área de estudo, né, algo que eu conversava com a Rose, né, Rose, que a gente precisava fortalecer a área de estudo, né, e aproveitamos o programa para convidar aqueles que queiram integrar a nossa equipe de área de estudos, né, que cheguem, sejam bem-vindos, colaborem, porque a gente tem um trabalho importante a fazer no movimento espírita. Então, a mudança é fortalecer a área de estudo, porque é uma área estratégica, né, e a gente entende que o movimento espírita
precisa fortalecer cada vez mais essa área. A gente passou por uma pandemia onde a maior reclamação no Brasil inteiro é a falta de trabalhadores. E nós entendemos que os trabalhadores, desde a sua origem, como nasceu a doutrina espírita, eles vêm da área de estudos. Ou seja, você chega na casa espírita e você quer, como eu falei no início, né, você vem em busca de entendimento, né, de consolo, de orientação, e daqui a pouco você vira um trabalhador. Mas normalmente o ponto para você virar trabalhador é você vir da área de estudos. Então, se você tiver uma área de estudos fortalecida, é o nosso entendimento, você consegue, a partir dali, ter um celeiro, vamos dizer assim, de trabalhadores para sua casa. E, logicamente, no ambiente atual, que nós temos várias possibilidades de estudo, né, com a internet, né, com a inteligência artificial, nós precisamos nos aliar a essas novas tecnologias e levarmos esse conteúdo para aqueles que conduzem a área de estudo. Aí entra a nossa atividade enquanto área de estudo do movimento espírita, né, da Federação Espírita Amazonense, que é dar suporte para as casas, fortalecendo ali o coordenador, os facilitadores. E a gente tem feito isso, né, Rose, com várias oficinas desde do ano passado. Nós fizemos várias oficinas, riquíssimas oficinas de técnicas, de pedagógicas, né, de utilização de ferramentas de inteligência artificial, para que os facilitadores possam acelerar e ter uma inúmera quantidade de dinâmicas, né, porque a gente entendia, pelo menos eu já fui facilitador desde a época de evangelização de jovens. Muitas vezes o facilitador tem dificuldade de encontrar uma dinâmica para aquele tema, né? E hoje, com a facilidade da inteligência artificial, em poucos segundos você tem uma dinâmica. Basta você falar para ela, eu quero isso, 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 e ela gera ali uma sugestão, e você pode ajustar, não quero essa, eu quero uma outra, e aí você tem ali, e rapidamente, várias possibilidades de ter um estudo com dinâmica ativa, né? Com convivência, com utilização de arte, com a utilização de várias ferramentas que enriquece a sua atividade no grupo de estudo. E a gente tem feito isso no nosso movimento espírita, né, Rose? Fizemos 2 oficinas. Dessa atividade. Estão pedindo mais, né? Estão pedindo mais. Fizemos presencial e também virtual, né, com os nossos amigos do interior. Estivemos no Itacoatiara, né, para fazer uma oficina lá durante um período, né? Já temos aí um convite para fazer em outras casas, para a gente realizar essas oficinas. A Rose levou isso para a área de estudo nacional, né, Rose? Sim. Do que nós estávamos fazendo aqui no Amazonas. Vamos fazer mais ampliada este ano. Fizemos uma recente agora com a área de comunicação, levando técnicas de como fazer uma apresentação. Isso serviu tanto para palestrantes como para facilitadores e evangelizadores, né? Devemos repetir em outras casas, né? Em outros momentos, porque foi tão rico, né, o material. Então isso é o trabalho da área de unificação, olhar para as atividades de estudo nas casas espíritas. E temos também o desafio de fazer o nosso campo experimental, que é dentro da área dos estudos da federação. Ou seja, lá na nossa sede, que fica ali no Dom Pedro. E a gente então puxou isso também, né, Rose? Então nós temos hoje o Introdução ao Estudo do Espiritismo, nós temos os 3 ESD funcionando, nós temos o Comércio pelo Começo com dois grupos de estudos, um do Livro dos Espíritos na terça-feira, o outro do Evangelho na segunda-feira, né, que também está dentro desse projeto do Comércio pelo Começo. A Rose até falou de grupo do Evangelho. Iniciamos, né, o estudo avançado ou aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD, né? Trouxemos a nossa querida amiga Mistes, que conduziu isso lá no Mansão da Paz de uma forma espetacular, utilizando metodologias
ativas, né? Ou seja, a partir disso que eu falei, nós fizemos capacitação de utilização de ferramentas de IA, de apresentação, né? De dinâmica, né? De metodologia, com os nossos facilitadores. E neste ano nós estamos fazendo rodízio de facilitadores. Ou seja, por que nós estamos fazendo rodízio de facilitadores? Primeiro, para não sobrecarregar o facilitador. Segundo, para que ele possa estar em diferentes estudos. Então, uma hora o facilitador está no IEE, outra hora aquele mesmo facilitador na semana seguinte está no ESD 1, no ESD 2, no ESD 3, né? Ou seja, permite que ele passe por todas as turmas, de tal forma que o estudante tenha métodos diferentes, porque cada facilitador tem uma característica diferente de aplicar o conteúdo. Então, quando eu faço rodízio, o estudante tem a possibilidade de ver o conteúdo sendo aplicado de diferentes formas, e isso enriquece o estudo, né? Isso dá a condição do estudante olhar para diversos temas de forma diferente, né? Dentro daquele princípio que o importante é o estudante que está ali buscando entender aquele tema, né? Para que ele possa ser esclarecido, para que ele possa ser consolado a partir da doutrina espírita, e também dando a oportunidade para o facilitador de ter essa possibilidade de estar levando o conteúdo. Então, além disso, nós temos algumas iniciativas que também está sendo planejada. Uma delas é fazer atividade externa, né, Rose? Eu vou deixar para a Rose falar isso logo mais, né, na sequência. E a outra é com o grupo de arte, né, do qual a Iona faz parte, né? Então ela e uma equipe estão trabalhando ali a partir dos temas que nós já construímos para este ano. Então o planejamento de temas de todos os grupos já estão feitos, né, para esse ano, com algumas culminâncias, com algumas atividades extras. E a área de arte está preparando com muito carinho. Em determinados momentos a gente vai ter a arte para abrir ali uma vivência, e a partir da vivência os grupos de estudo utilizarem a vivência como ferramenta pedagógica, ou seja, a arte como ferramenta pedagógica da área de estudo. Então a gente está nesse experimento, né, que logo a gente vai trazer os resultados, né? Por enquanto estamos no processo de planejamento, mas eu já digo que vai ser maravilhoso e vai ser importante para o nosso movimento espírita. Antes da Rose fazer o complemento dela, é muito interessante quando o Edson a Rose fala sobre a palavra facilitador. E isso é um diferencial dentro da doutrina espírita, porque nós saímos daquele conceito de sala de aula, onde você vai estar sentado um atrás do outro e vai ter um professor ali que é o dono do conhecimento transmitindo aquela informação. Então, quando a gente traz esse conceito de facilitador, ele faz uma aproximação entre quem está aprendendo e quem está ali ensinando, porque ele vai apenas facilitar o conhecimento a partir de dinâmicas, de bate-papo, e isso faz com que você saia daquele conceito de que vai ser chato, vai ser ruim, vai ser mais um estudo em que eu prefiro ficar em casa em vez de ir para lá. Então, é muito interessante, é legal, a gente faz dinâmicas, a gente ouve o facilitador, que ele tem um diferencialzinho ali, um conhecimento mais, porque ele estuda, ele se propõe, né, a estar na frente daquela equipe. Então, vale a pena conhecer os nossos estudos, viu? Agora, Rose? Legal. Mestre só Jesus, né? Exatamente. Só Jesus. Nós ainda estamos no processo de aprendizado. É muito legal falar realmente da área de estudo do espiritismo, né? Porque é o verdadeiro, a gente pode falar assim, que é um coração formador, né, da casa espírita. E a área de estudo do espiritismo na federação, ele principalmente com a chegada do Edson, né, que trouxe toda a sua experiência de unificação e a experiência que ele já teve em outras gestões atuando na área do estudo, então ele realmente dinamizou, ele abriu novos horizontes para que a área se tornasse um campo experimental, né? Então, tudo que nós estamos realizando lá, pode ser realizado na sua casa espírita,
né? Você pode dinamizar mais o estudo que realiza, porque não é só você ficar formando. Aliás, você não está formando ninguém, né? O que você está fazendo é transmitindo conhecimento espírita a fim de tornar aquela pessoa um homem de bem, um ser humano melhor, que esse é o objetivo dos estudos espíritas. E lá na nossa área, através dos estudos que nós realizamos, lançamos a proposta da vivência do estudo, né? Então, os participantes eles vão ter o estudo continuado, metódico, sério, como Kardec propôs, mas nós teremos uma vivência prática, né? Porque não adianta nada ficarmos adquirindo e acumulando conhecimento sem colocar em prática, porque ali também estamos formando trabalhadores, né? E aí nós vamos fazer essa vivência prática. De que forma? Visitando outras casas, né? Vamos em grupo visitar outras casas, as tarefas das outras casas, nos envolver com as tarefas, né? E a maioria das casas espíritas tem suas oficinas também, né? Então nós vamos, né? Vamos nos apresentar o grupo e as pessoas vão se envolver no trabalho, né? E muitos deles vão se encontrar, vão achar qual é a sua vocação, né? E isso é importante, porque isso faz com que você valorize o que você está aprendendo, né? Então isso aí vai ajudar o nosso movimento espírita, que também precisa de trabalhadores, e eu sei que vai chamar a atenção de outras casas espíritas, e aí eu já lanço, com a licença aqui do nosso coordenador, né? Eu já lanço um convite às casas espíritas que não estão tendo condições de formar trabalhadores que encaminhem, né, os interessados para a federação, né, para que eles possam estudar na federação e retornar com conhecimento para multiplicar. É isso mesmo. E é muito interessante a gente ter em mente que quando a gente ouve Federação Espírita Amazonense, é um órgão regulador. Não, gente. Pensem na federação como a casa da mãe. Quando eu preciso de alguma informação, eu preciso de um carinho, eu preciso de um cuidado, vou lá na casa da mamãe. Ela vai ter alguma luz para mim. Então, a Federação Espírita, ela é isso. Ela é aquela casa que vai ajudar o movimento espírita a transformar essas ferramentas em algo mais efetivo. Então, ela não vai na sua casa espírita para regular, para vigiar ou para qualquer outra coisa. Muito pelo contrário, a gente só vai quando é convidado e a gente só vai fazer o que você pedir ajuda para a gente te ajudar. A gente não vai nem dizer tu tem que fazer isso ou aquilo, não. Nós vamos te dar opções para fazer com que a sua casa espírita ali possa ser uma ferramenta do Consolador Prometido. Então, a federação é o quê? É casa da mãe, hein? Pode vir com a gente. Excelente observação. Não poderia ser uma comparação mais inspirada, né? Essa da nossa querida Iona. Realmente, o papel da federação é esse, estar junto, de ouvir, de ajudar, fortalecer, né? Ampliar, atualizar, porque, como eu falei, o nosso movimento externo ele é progressivo sempre. Então, imagina, as técnicas de estudo, as ferramentas que eu tinha 10 anos atrás, é totalmente outra. O nosso público, imagina aquele jovem que nasce com celular, que está conectado, que tem aula constante no computador, ele vai chegar na área de estudo. Como é que a gente vai acolher se a gente trouxer ainda metodologias que não prevê isso, né, que não utiliza? Ou seja, fica muito mais difícil. Então a gente tem que estar... a federação tem esse papel, né, as áreas, de sempre estar trazendo ali as questões atuais da humanidade, do nosso progresso intelectual, né, do nosso progresso do movimento da sociedade. Imagina a área de atendimento espiritual, por exemplo, né, que precisa se atualizar com relação aos cuidados com os idosos, né, a tudo isso que vai mudando nas leis, eu preciso estar sendo atualizado. Então, a federação ele tem esse papel de também estar conectado com o que acontece fora da casa espírita e trazer para os gestores, né, para os coordenadores e trabalhadores das áreas, aquilo que está sendo pensado no Brasil inteiro
e às vezes no mundo, né, para que a gente se mantenha o tempo todo atualizados e de tal forma que a gente chegue naquele que vai chegar na casa espírita. Porque se está sendo atualizado no mundo, eles estão tendo acesso a isso. Então, como é que a gente vai utilizar isso? Então, eu preciso me aproximar, me apropriar daquilo que é novo na humanidade. E hoje, por exemplo, falei já em algumas possibilidades. Hoje, IA é algo que se fala quase que diariamente. Ou seja, como é que eu vou me afastar disso? Não dá para me afastar. Eu tenho que me apropriar disso. Como é que eu posso utilizar essas ferramentas para levar a mensagem do Cristo? Para levar essa mensagem consoladora? Como é que eu uso essa? Porque a ferramenta ela não é boa nem má. Ela é para que eu utilize da forma que eu entendo que seria melhor para a minha vivência. Então, a área de estudo, as casas espíritas podem se apropriar de tudo isso e utilizar para o bem. Sim. Utilizar para ampliar esse conteúdo, para que chegue em todos aqueles que estão conectados nesse momento. Nós fizemos isso muito bem durante a pandemia. Nós utilizamos as mídias sociais, né, os nossos canais no YouTube. Tivemos que nos capacitar, sim, né, ou seja, de como fazer isso. Buscamos diversas ferramentas. Graças a Deus, eu fui uma das pessoas que esteve à frente da federação nesse momento, né, de levar e manter ali o conteúdo, de fazer palestra, de fazer estudo, de levar uma mensagem consoladora. E o que nós observamos no movimento espírita nacional é que aumentou o número de pessoas, ou espíritas, ou que tenham ali um carinho pela doutrina espírita, porque naquele momento de dor, a doutrina espírita estava lá presente, levando uma mensagem consoladora, levando esclarecimento sobre tudo aquilo que se passava com a humanidade. Então, é importante nos apropriarmos disso, né? E aí eu fecho o meu comentário com uma mensagem do espírito Bezerra de Menezes, né, numa reunião do CFN, antes da pandemia, mais ou menos 2, 3 anos antes da pandemia. Ele já falava que a doutrina espírita iria utilizar as mídias sociais como se fazia nas praças públicas na época de Jesus. E foi exatamente o que nós fizemos durante a pandemia. Nós nem imaginávamos que isso aconteceria conosco, né? Quando a pandemia chegou, eu lembrei dessa mensagem, fui buscar, né? E até chegamos a compartilhar, fazer alguns comentários, algumas palestras, vendo, a espiritualidade já sabia que isso iria acontecer e nos deu todas as ferramentas possíveis para que a gente não deixasse essa população que ficaria, de uma certa maneira, restrita nas suas casas, mas sem uma palavra de consolo, como foi feito durante a pandemia. Somos homens no mundo, né? Temos que viver conforme o que o mundo oferece. E essa experiência transformou cada lar em um centro espírita, né? Cada lar foi possibilitado a realização de um centro espírita. É importante nós falarmos, né, dessas possibilidades, mas o mais importante é a preparação dos trabalhadores. Isso essa é a base, né, de todo o movimento espírita, do espiritismo em geral, né, porque uma casa espírita sem estudo, ela pode até acolher, mas ela vai ter muita dificuldade de transformar verdadeiramente. E esse é o objetivo. Sim, isso mesmo. A gente até pode estudar em casa, a gente pode até apenas somente ler livros, só que é no outro que a gente melhora a cada dia. Então, o estudo dentro da casa espírita, ela é essencial para a sua evolução moral. Por quê? Porque ali você trabalha livre-arbítrio, você trabalha compreensão, você trabalha paciência. Por quê? Porque são seres individuais, pensamentos diferentes, que juntos vão chegar em um senso comum, para que a vida seja mais fácil, para que a vida seja melhor. Então, para a gente finalizar mais um podcast, né, a gente vai dar uma oportunidade para cada convidado a fazer as suas palavras finais.
desse nosso encontro. Velhos, Primeiros mais velhos, né? Primeiros mais velhos, então sou eu. Mais uma vez agradecendo a área de comunicação, né, ao nosso querido Marcos, que está sempre disponível, né, nos trazendo aqui no seu estúdio, né, e nos possibilitando ter essa oportunidade. A área de comunicação ela é estratégica também para o movimento espírita, porque ela possibilita levar esse bate-papo que nós tivemos aqui para muitos corações e vai ficar lá, gravado a qualquer momento, qualquer um pode acessar. Então, muito obrigado, área de comunicação, muito obrigado, Marcos, né, Keila, pela atividade, por essa excelente iniciativa de fazer os podcasts. Devemos avançar mais nessa área também, porque ela é estratégica. E todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast, é o segundo, né, da área de estudo, né, Rose, Iona e Marcos, exatamente pela importância desse conteúdo da área de estudos, que possamos compartilhar esse podcast, que possamos rever, estudar. Se quiserem, né, aí já entra o convite aí para as casas espíritas, né, Rose? Se quiser, a gente pode ir lá fazer um bate-papo, podemos levar as ferramentas que a casa quiser. Olha, eu gostaria de fazer isso, de fazer aquilo. Já existem algumas casas já nos organizando aí a nossa ida, né? Inclusive para o interior, para fazer a formação com os trabalhadores, né? Porque como a Rose falou, se eu tiver os meus trabalhadores preparados, né, dentro com esse conhecimento da doutrina espírita, o acolhimento vai ser mais simples, a transformação e o processo que é o Evangelho redivivo, que é a transformação de almas, ele será de uma forma mais fácil, mais metodológica, né? Você seguindo ali um propósito, como é a estrutura da doutrina espírita e do próprio Evangelho. Então nós entendemos que a importância da área de estudos está nesse processo de formação, de acolher, de experimentar mesmo, porque ninguém é dono da verdade, a gente precisa experimentar, né, Rose? A gente faz daqui, a gente testa isso aqui, olha, isso aqui é importante a gente levar isso para a minha casa espírita, porque nós experimentamos, deu certo. Logicamente que cada casa tem a sua realidade, de repente aquele experimento precisa ser fazer alguns ajustes para a minha casa, porque o meu público é diferente, e nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar nesse processo todo com as casas espíritas, com grupos de estudo. Então, muito obrigado Rose, obrigado Iona, obrigado Marco e a área da comunicação por mais um podcast Amazônia Espírita, né? E que vá ao ar logo logo e que todos possam aproveitar, e se Deus quiser, teremos um terceiro podcast na área de estudo. Eu tô rindo aqui porque a gente podia ter deixado o Edson por último. Esse rapaz fala, graças a Deus, né? Rose, com você esse agora. Esse é o poder da palavra, né? Então eu também agradeço muito. Acho que desde o primeiro podcast eu falei que eu sou encantada com a área de estudos, né? E divulgar, promover, principalmente lá na Federação Espírita e nas casas espíritas, né? Os estudos eles estão abertos a todos os públicos, independente de religião, todos são convidados a participar. E as vantagens são: você se melhora, sua vida de relações melhora, né? Você tem condições realmente de aprender aquilo que vai te ajudar a compreender melhor a sua situação, e conhecimento é libertador, né? Então isso tudo é muito significativo, é muito importante, e o estudo coletivo também nos fortalece, como a Iona bem colocou, tá? Então agradeço profundamente esse momento, essa oportunidade de poder estar fazendo parte disso, né? Que isso tem enriquecido muito a minha vida. Agradeço a Federação Espírita, agradeço ao Edson, né? Porque, como ele falou, existe sempre aquela necessidade de mudanças, e ele fez questão de me manter ali coladinha com ele, né, na área de estudos, e isso tem me ajudado em todos os sentidos. Então, sejamos abertos ao aprendizado constante, e que venham mais podcasts Amazônia Espírita. É isso mesmo, gente. Também quero agradecer a oportunidade e o convite, né? De ser aqui, vamos dizer assim, a facilitadora dessas perguntas, dessa roda de conversa.
e dizer que é uma satisfação muito grande, né? Como estudante espírita, não aquela estudante, mas estou lá, né? E de poder aprender com essas pessoas maravilhosas que se disponibilizam, né? Saem de sua casa, de suas casas, de suas famílias e estão ali dentro de outras famílias, né? Porque o estudo em si é uma união de várias pessoas que querem melhorar e a gente acaba se tornando uma família também, né? Então, um abraço a todos e que utilizem esse conteúdo mesmo para tirar suas dúvidas, para aprender junto conosco sobre a importância do estudo espírita e mais um Amazônia Espírita Podcast.